Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vimos falar de um tema que, de certa forma, é um bocadinho tabu, porque não se fala assim muito, apesar de agora já se começar a falar um pouco mais, ainda não é uma coisa muito fácil de falar, principalmente também para as pessoas que têm estas sintomatologias e estas disfunções falarem sobre elas. Então vamos falar um bocadinho sobre prolapso. E vamos falar, se calhar, um bocadinho mais do prolapso no caso do sexo feminino, porque é também onde a incidência desta disfunção é maior. Portanto, primeiro, para vocês perceberem um bocadinho, quando falamos em prolapso, não é? Seja em qualquer zona do corpo, nós falamos de uma coisa, de alguma coisa que sai do seu sítio natural, ok? Então, quando falamos em prolapso dos órgãos pélvicos, nós falamos precisamente então numa alteração da posição dos órgãos pélvicos, da sua posição normal. No caso da mulher, essa alteração pode-se notar para o canal vaginal, ou seja, pode haver uma alteração da posição dos órgãos da bexiga, do útero ou do reto para o canal vaginal. No caso do homem e também no caso da mulher, mas menos frequente, também pode haver alterações no canal anal, ou seja, mais prolapsos relacionados com o reto em específico e com a parte do canal anal e não com a parte do canal vaginal. Mas como nós vamos falar um bocadinho daquilo que é mais frequente e também um bocadinho daquilo que é mais o nosso dia a dia, vamos falar mais dos prolapsos então para o canal vaginal e para vocês terem um bocadinho a noção de como é que podem identificar isto, porque agora a Uhum. gente, a gente abre um bocadinho abrimos páginas da internet e pesquisamos o que é prolapso e é um bocado assustador, ou seja, uma pessoa olha para aquilo e pensa que, que vai ter a vida bastante limitada e obviamente é uma disfunção que pode ter esse impacto, mas que também há várias estratégias que podem ajudar e nós vamos falar um bocadinho sobre elas Sobre ela. hoje. Sara, queres falar um bocadinho então sobre, sei lá, que sinais é que as pessoas Sim. podem notar que pode ser indicativo de. Uhum. Então, a nível de sinais, o que vocês podem perceber como sinal de que alguma coisa não vai assim tão bem e esteja relacionado com o prolapso dos órgãos pélvicos é efetivamente uma sensação de peso na zona vaginal, não é? Uma sensação de peso ou de que alguma coisa quer descer ou mesmo há pessoas que num caso mais avançado já têm a sensação de que há uma bola que está no introito Um vaginal. corpo estranho. Um corpo estranho, exato. No fundo, às vezes não conseguem identificar que é uma bola ou que é o que quer que seja, mas sentem que há ali qualquer coisa a querer ocupar o introito vaginal. E no fundo acaba por ser este, assim, um dos O principais principal. sintomas, não é? E que muitas vezes traz as pessoas a consulta por causa desse sintoma. Pode estar ou não associado a alguma perda de urina de forma involuntária também, e fundamentalmente são esses os sintomas que trazem mais as mulheres à consulta para verificarem se está tudo ou como é que está tudo. A Deixas-me nível só dizer uma coisa, sim, sim, antes sim. de continuares. Às vezes também é notório, ou seja, associado a este peso que a Sara está a dizer, às vezes dificuldades também em esvaziar, quer a bexiga, quer o intestino. Ou seja, Uhum. pessoas que sentem, por exemplo, sensação de obstrução ou que sentem que ao fazer xixi parece que o xixi não sai da mesma maneira, ou seja, não sai naquele jato Um vertical e fluxo. contínuo, Uhum. portanto há uma alteração do jato urinário. Não, pode haver uma alteração do jato urinário. Às vezes nas relações sexuais também há essa sensação de corpo estranho, que está ali um batente qualquer, por exemplo, durante a penetração, que a pessoa não consegue muito bem perceber o que é. Portanto, é tudo um bocado relacionado, como a Sara disse, com este peso e com
eventual corpo estranho que pode estar ali e que pode ter influência, quer nas nossas atividades, como a Sara já vai falar um bocadinho, ou seja, no nosso dia a dia, quer nestas pequenas coisas, quando vamos à casa de banho, quando temos relações sexuais, portanto, sentimos que as coisas não funcionam da mesma maneira e que de facto este peso e esta pressão que está ali na zona vaginal está muito presente também nessas situações. Queres Uhum. falar um bocadinho E sobre, por e é exemplo, as muito. atividades? Sim, já vamos falar sobre isso. Acho que antes era muito importante nós focarmos também na importância da atenção que temos com o nosso corpo. Às vezes parece tão óbvio isto, não é? Mas se nós realmente não temos muita consciência da parte pélvica, de como é que de como é que nos sentimos durante a relação com penetração, ou durante o momento de urinar, por exemplo, se nós não sabemos como é que acontecia, também não sabemos identificar uma alteração no agora, não é? Então este cuidado com o nosso corpo, de observar o que é que vai acontecendo, acaba por ser fundamental para percebermos sinais e sintomas atempadamente, não é? E nesta atenção que estamos a falar, que é importante, isto acaba por ser fundamental, por exemplo, na prática de exercício físico, não é? Imaginemos, eu cheguei a experimentar fazer aulas de Muay Thai, e o facto de ter muita consciência da minha parte pélvica, como fisioterapeuta em saúde pélvica, acabou por me ligar aqui o sinal de alerta, porque a sensação que tinha, e quando fazemos Muay Thai, ao darmos o murro no saco com muita força, vocalizamos em sh. Quando nós fazemos em sh, esta força acaba por ser uma força abdominal muito infraumbilical ou inferior e, sobretudo, pélvica, e termos a consciência de que, ok, se eu estou a fazer a força máxima e eu sinto que o pavimento pélvico não responde como era suposto, ou seja, com contenção necessária para eu não sentir dor ou peso, então algo se passa, não é? E termos esta atenção de perceber que diferenças existem no nosso corpo ao praticarmos determinada modalidade desportiva ou outra coisa, acaba por ser um fator fundamental para depois desenharmos qual é que vai ser a intervenção. Uhum. E não estou a dizer que o Muay Thai não é indicado ou que não é, não é? No meu caso começou por não ser indicado porque percebi que era um sinal de que alguma coisa não ia assim tão bem, ok? Então procurar sempre perceber e adequar a função desportiva, a função anatómica à modalidade desportiva, não é? Para tentarmos perceber qual é que vai ser o caminho de uma intervenção. No caso de vocês sentirem sintomatologia daquela que nós já falamos a seguir, o que é que vocês devem fazer? Devem procurar um fisioterapeuta em saúde pélvica para tentar entender qual então é que vai ser a avaliação ou a intervenção, e esta pode ter várias não, na verdade são duas, não é? Duas modalidades. Pode ser um modo mais conservador através de consultas de fisioterapia e ir avaliando a evolução e a resposta do vosso pavimento pélvico, ou também na consulta de fisioterapia, o fisioterapeuta especialista recomendar que possam fazer uma avaliação perante o ginecologista também, para perceberem se há indicação para cirurgia ou não, ok? Mas devagar, e mais vale começar com uma consulta de fisioterapia e tentar perceber que alterações no nosso dia a dia que nós podemos fazer para conseguir uma melhoria dos sintomas, ou de certa forma atividades que façam com que o nosso pavimento pélvico não fique tão em esforço ou tão em sobrecarga. O que é que está mal, não é? Se é a nossa ativação dos músculos do pavimento pélvico que não acontece como suposto, certo, Sara? Sim. Deixa-me voltar agora um bocadinho atrás e depois já continuei onde tu paraste. Estavas a dizer, isso depois também é uma coisa que acontece muito, as pessoas têm prolapso, que é o medo de estar a fazer o exercício que agrava ou que piora, ou a pessoa quer muito fazer exercício, mas acaba por parar de fazer também por causa desse medo. Ou seja, Uhum. não há propriamente uh, um,
um tipo de exercício que a gente diga que vai efetivamente piorar ou que vai provocar o prolapso, Uhum. ok? Mas às vezes nós podermos, a pessoa ter essa queixa e procurar ajuda e o profissional poder dizer, ok, mostra-me como é que fazes, ou mostra-me, não é? Como é que Uhum. respiras, como é que não respiras. Portanto, nós vermos a Tudo. pessoa a fazer o exercício, às vezes permite-nos dar alguma estratégia para que a pessoa se sinta confortável para continuar esse exercício, ok? Uhum. E, portanto, antes de vocês desistirem, é como disse a Sara, se calhar o primeiro passo é procurar ajuda, procurar uma avaliação, e há pessoas que têm sintomas, que era um bocadinho o caso que a Sara estava a dizer, em atividades específicas ou na prática de desporto, por exemplo, e há pessoas que têm sintomas de forma recorrente e de forma constante ao longo do dia. Portanto, E em qualquer atividade exatamente. básica diária. Ou Uhum. seja, quando a pessoa tem sintomas numa situação específica, para nós até acaba por ser mais simples conseguirmos, se calhar, adaptar para que a pessoa não pare de fazer aquele exercício, ok? E podemos adaptar, às vezes, com uma alteração no padrão respiratório, com uma alteração na postura da pessoa a fazer o exercício, às vezes com o uso de pessáreos, que também é uma estratégia que nós podemos utilizar para ajudar as pessoas que têm o prolapso quando são pessoas que têm esta sintomatologia durante o dia todo. Então aí nós vamos realmente ter de, se calhar, olhar um bocadinho mais para os hábitos gerais daquela pessoa, como é que funciona o intestino da pessoa, como é que a pessoa esvazia o intestino, se faz muito esforço, se não faz, a posição em que o faz. Quantas vezes vai à casa de banho, olhar também, muito importante, que a gente fala pouco disso, mas é muito importante para o peso da pessoa, uma pessoa que está em sobrepeso, tem uma probabilidade muito maior de desenvolver prolapso ou de o ir agravando ao longo do tempo. Portanto, quando temos pessoas que efetivamente têm este sintoma contínuo, se calhar nós precisamos de olhar um bocadinho mais para o espectro geral da vida daquela pessoa, não é? Se ela está a dormir bem, se ela não está a dormir bem, e se por um lado, voltamos ao início, não é? Se por um lado a pessoa com peso a mais tem mais probabilidade de ter prolapso, então se calhar eu não vou querer que a pessoa que tenha prolapso pare de fazer exercício, porque isso vai fazer com que eventualmente ela possa ter sobrepeso na mesma, não é? Portanto, Exatamente, nós temos exatamente. mesmo de olhar depois de uma forma um bocadinho mais ampla para isto, mas acho que acima de tudo também o nosso objetivo aqui hoje é que vocês percebam que é possível ter qualidade de vida com este tipo de disfunção, mas que efetivamente requer um cuidado e uma avaliação e um acompanhamento, para que a pessoa consiga ir gerindo esta Uhum. disfunção e as limitações que ela pode trazer. Em relação aos tratamentos que a Sara estava a dizer, depois, ainda que os graus, nós temos 4 graus de prolapso, os mais graves serão o grau 3 e o grau 4, e esses graus, à partida, podem e têm indicação cirúrgica, mas ainda que vocês optem, imaginem que são acompanhadas pelo médico, que identificaram o grau de prolapso, que vos foi proposta uma cirurgia, ainda que se faça a cirurgia, porque há casos em que efetivamente ela tem de se fazer, a fisioterapia é sempre importante, quer no pré-operatório, quer no pós-operatório, porque nós queremos que, ok, vai ser colocado ali um sling de reposicionamento, digamos assim, não é? Mas nós queremos que os músculos e que as estruturas sejam capazes de fazer a sua função normal, né? Para que depois no dia a dia aquela pessoa consiga manter a sua atividade e manter as suas tarefas e as suas coisas normalmente. Portanto, é mesmo importante que vocês façam, ainda que já sabem que têm indicação cirúrgica, que vocês façam esta avaliação e que façam este restabelecimento, digamos assim, da função do pavimento pélvico, antes de qualquer tipo de intervenção cirúrgica que possam optar por fazer. Já não sei se respondi à última coisa que tu disseste, ou se disseste mais alguma coisa e eu perdi-me na Não, acho que conversa. não. Pronto, tínhamos Falaste ficado aí numa nesse. coisa muito, muito importante que é olhar para a pessoa como um todo, não é? Não adianta nós olharmos só para o pavimento pélvico, porque isso não é a pessoa, não é? A pessoa é o seu todo e essa questão do sobrepeso e de qual é a prática desportiva que a pessoa gosta mais, e se está disponível para reestruturar ou redesenhar a forma como ela pratica, não é? É importante nós não esquecermos que aquela pessoa tem interesses ou tem
outras áreas que não são só a física, nem só a parte pélvica, não é? Então acaba por ser muito importante isso que disseste de olhar para a pessoa como um todo. E Sim, depois esta última parte que estavas a falar também é fundamental, de que, e por isso é que eu disse que a parte, ou a fase inicial deve ser sempre procurar um fisioterapeuta, porque independentemente da pessoa ter indicação cirúrgica, ela vai precisar de fisioterapia. Porque a parte da reeducação dos músculos do pavimento pélvico e da dinâmica de respiração abdominal e pélvica acaba por ser fundamental para depois redesenhar um estilo de vida que se adapta à condição e à sintomatologia, não é? sim, sim. E E acabámos depois, por falar um diz. bocadinho, diz. Não, eu ia dizer que depois, lá está, é assim, nós podemos ter, até estávamos a falar disso há bocadinho, ou seja, o prolapso ele pode estar relacionado com várias questões, não é? Com questões até genéticas, com questões de mesmo de uma pessoa que tem hipermobilidade à partida, tem mais tendência a que também os próprios órgãos se movam um bocadinho mais do que aquilo que é suposto, ou seja, as estruturas faciais também têm mais mobilidade, os ligamentos Os têm mais ligamentos. mobilidade. Portanto, é uma pessoa que à partida tem mais propensão para este tipo de disfunção, não é? Também pessoas que, pronto, que têm sobrepeso, os partos vaginais, portanto, tudo isso tem aqui algum impacto. E se nós pensarmos que até uma pessoa, por exemplo, com obstipação crónica, que também é um fator de risco importante, se a pessoa faz a cirurgia, mas continua com o padrão de obstipação, se calhar a probabilidade de ter uma recidiva passado alguns anos é muito elevada, não é? Porque Exato. estava a faltar a palavra, aquele mecanismo de lesão, de Uhum. pressão excessivo continua ali, não é? Continua a ser feito naquele pavimento pélvico e pode fazer com que, por exemplo, uma pessoa que normalmente as cirurgias se fazem contenção da parede anterior da vagina, não é? Portanto, pode fazer com que, com o passar do tempo, depois a parede posterior da vagina, com aquele contínuo não é? De estimulação descendente, também começa ela a sofrer alterações. Portanto, é mesmo importante que a gente consiga perceber que, ainda que a gente faça uma cirurgia, temos de ter estes padrões normalizados e temos de ser o nosso corpo a funcionar bem. E também que, às vezes, isto é também uma coisa importante, que a severidade dos sintomas que nós sentimos nem sempre está ligada com a severidade do prolapso ou da alteração, não é? Porque às vezes Uhum. eu vejo, às vezes, em consulta, pessoas que já têm um grau 3, portanto, já têm uh, o, o órgão, neste caso a parede anterior da vagina, ou a parede posterior da vagina, ali mesmo na zona do ímã, digamos assim, na entrada do canal vaginal, para ser mais fácil, e não têm praticamente sintomas nenhum significativos, não é? Se calhar um bocado ligado àquilo que tu disseste. Também não é uma zona do corpo que lhe chame muita atenção, mas a verdade é que não têm sintomas significativos, enquanto que às vezes uma pessoa com grau 2 já tem imensos sintomas e já tem um impacto enorme no bem-estar, não é? E muitas vezes essas pessoas também procuram ajuda, os médicos avaliam e dizem: olha, isto não é significativo, ou seja, a gente não pode intervir, não podemos operar, não há nada a fazer. E não é bem assim. Portanto, se a pessoa tem sintomas, há sempre alguma coisa que a gente pode fazer se a gente Podemos conseguir fazer. perceber como é que aquele corpo está a funcionar. Portanto, também Sim. é importante E saberem isto. isso remete-nos muito à importância, lá está, da consciência que temos do nosso pavimento pélvico, como acaba por ser uma área tão tabu ainda falar sobre o que acontece no pavimento pélvico, não é? E sobre o que acontece no corpo relacionado com tudo que envolve o pavimento pélvico. Acho que as pessoas têm muita tendência a não olhar, não sentir, não tocar. E isso também vai fazendo com que a consciência delas sobre aquela zona e sobre os sintomas que acontecem naquela zona também demorem a acontecer, não é? Essa percepção acaba por ser mais lenta, porque acaba por ser estranho como é que a pessoa já tem esse grau 3, não é? Por Uhum. exemplo, e não sente ou não tem nenhum sintoma ou desconforto. Ou seja, esta parte da consciência de que tanto apelamos para sentirem e para tocarem o vosso corpo é exatamente por causa disto, porque quanto mais nós sabemos, não é? Mais consciência nos dá, mais poder nos dá naquilo que é o conhecimento do nosso corpo e da nossa autoimagem não é? E tudo o que sentimos.
Sim, mas aqui, aí também tem um lado, ou seja, tu também tens também muitas pessoas, por exemplo, que têm hérnias, né? Imagina, hérnias na coluna e não têm qualquer tipo de sintoma, e tens outras É. pessoas que têm sintomas horríveis, portanto, isso também tem um bocadinho a ver depois com o funcionamento também do sistema nervoso central e tudo mais. E Sim, é tem o incrível outro como lado somos da todos moeda. diferentes, não é? E tem o outro lado da moeda, que é, às vezes nós termos às vezes nós temos demasiado. O que eu sinto que acontece é que, por exemplo, numa fase em que nós estamos com a zona, com esta zona da vagina, por exemplo, mais sensível, imagina um pós-parto, uma menopausa, em que nós estamos muito mais conscientes das mudanças, não é? Porque estamos a sentir várias coisas diferentes naquela altura. Isso também Uhum. faz com que nós estejamos, lá está, mais predispostas a perceber essas alterações, porque é quase como se aquela zona tivesse mais sensível e qualquer coisa que a gente faz que estimula um bocadinho mais, nos Uhum. dá percepção de que aquilo está ali. No outro dia ouvi, até estava a ouvir um podcast onde estavam a falar também sobre isto, e a rapariga deu um exemplo que eu achei muito, muito fixe, que é nós estamos com uma camisola vestidas e não estamos a ter noção, não é, da camisola, a maior parte do tempo não temos noção da camisola a tocar no nosso corpo, não pensamos nisso. Mas se tivermos um escaldão, nós conseguimos sentir todas as zonas da camisola em contacto com aquela zona da pele, porque aquela zona da pele está super Uhum. estimulada por causa daquele escaldão. E isso é um bocadinho o que acontece no pós-parto e, de certa forma, também na menopausa, que nós temos aquela secura, as mulheres têm aquela secura marcada, isso faz com que elas também sintam mais e estejam mais predispostas a estar atentas a este tipo Atentas, de disfunção. sem E dúvida. pronto, e por um lado é bom porque a gente consegue, ok, elas conseguem pedir ajuda e conseguem vir, mas por outro lado, para nós, enquanto fisioterapeutas, também é mais difícil desfocar a atenção delas daquele ponto, porque é o que tu disseste há bocado, ou seja, tu até foste à fisioterapia e sabias o que é que tinhas de fazer e já estavas a fazer, mas de certa forma, enquanto estavas a fazer o exercício, parecia que a tua atenção estava tipo sempre lá. Será que estou, Uhum. né? Será que tenho de contrair? Será que estou não Sim. sei o quê? Será que está, Exato, não é? mesmo, É aquela mesmo existindo. hipervigilância que também não faz com que a pessoa esteja confortável a fazer o exercício e que nós Sim, também temos de ajudar a pessoa a desconstruir. E às a vezes desligar, não é? é complexo fazer isso. Sim, porque mesmo com estratégias, acaba, se a nossa mente acabar por estar sempre focada no assunto, e será que isto vai fazer mal? Será que estou a contrair bem? Será que estou a ser capaz? Não é? Isso tudo também já tem, está a faltar a palavra, mas implica na qualidade de vida, não é? Já tem a sua influência na qualidade de vida, porque sentimos que não conseguimos fazer. E um dos objetivos do exercício físico é mesmo conseguir desligar todo o resto. Se eu não estou a conseguir desligar, não estou a tirar todo o partido e benefício da prática desportiva, não é? Sim. E quem E tu diz o falaste muito exercício diz as atividades. Atividades atividades, do dia a claro. dia. Sim. E tu falaste também de uma coisa muito importante que é a parte da cirurgia e do ensino pós-cirúrgico ou até pré-cirúrgico, por uma questão de ensinar a pessoa a contrair os músculos do pavimento pélvico e de dar algumas estratégias, não é? Para no fundo, contrariar o prolapso, se bem que não há um contrariar, mas no fundo. Contrariar os sintomas ou aliviar os sintomas, não é? Que era o caso de não estarmos, e que acontece em muitas áreas da fisioterapia, acaba por ser transversal, que é se olharmos para a cirurgia com algo que trata o sintoma, mas não vamos à causa, não é? À causa da questão, acaba por ser também complicado ou uma pessoa sentir melhorias a longo prazo se realmente não há uma abordagem mais completa, não é? Se for só a cirurgia e não existir mais nenhum mecanismo de tentar, terapêutico de tentar eliminar a sintomatologia, pode a longo prazo, realmente médio, longo prazo, os sintomas voltarem, Sim, e não no é? fundo restabelecer a função. É quase como pensar noutra zona qualquer do corpo, não é? Se eu fizer uma ruptura e tiver de fazer uma cirurgia por causa daquela ruptura, eu vou ter de depois ajudar, não é? Aquela zona, o ombro, por exemplo, a Uhum. voltar a ter função, a ter movimento, a ter força. Portanto, eu vou ter de trabalhar tudo isso
num pós-cirúrgico, não é? E idealmente prepararia antes, dependendo obviamente do caso que Exato. for. Por exemplo, eu há bocado falei das hérnias, quem faz cirurgia a hérnias, por exemplo, se tiver a possibilidade de fazer uma boa reeducação muscular antes, de dar ali alguma estrutura àqueles músculos envolventes, digamos assim, depois à Uhum. partida a recuperação também vai ser mais facilitada, porque vai ter de voltar a fortalecer aquela zona toda e a recuperar a função daquelas estruturas. Por isso é que o Uhum. movimento pélvico funciona um bocadinho como outra parte do corpo qualquer, só que às vezes parece que a gente separa, não é? Que nós separamos e que há todas estas abordagens e há esterectomias e montes de outras cirurgias e depois já zero fisioterapia a seguir, não é? Associada. Portanto, ainda há Exatamente. muito esta lacuna, enquanto que nas outras partes do corpo é quase impossível tu teres um cirurgião que não aconselha a pessoa a fazer reabilitação a seguir, não é? No Uhum. pavimento pélvico parece que ainda há esse bloqueio, ou seja, as pessoas não chegam a nós porque elas não são encaminhadas e não lhes é dito que elas precisam de fazer essa reabilitação a seguir. Portanto, acho Uhum. que também é um bocado a parte E agora um médica bocado, aqui também, pronto, sim, não é? agora um bocado a tua opinião pessoal sobre isto, que eu gostava de saber, que é como é que tu achas que nós conseguíamos fazer isto de forma diferente? Porque apesar de nós, enquanto fisioterapeutas, reconhecermos e dizermos às pessoas que é importante fazer fisioterapia, mesmo num caso cirúrgico, que estamos a falar disso, antes e depois, se o próprio médico não reconhece essa importância e não diz à pessoa que ela deve fazer, acaba por ser mais difícil a pessoa tomar a iniciativa Hum, de fazer, não é? Porque ela pensa, então se o médico não disse e se ainda valorizam tanto o que o médico diz e pouco o que o fisioterapeuta diz, acaba por ser um bocadinho difícil para nós e para as pessoas, não é? sim. Olha, isso acho que tem duas respostas. Por acaso falamos sobre isso também recentemente no mestrado, tivemos essa discussão. Tem duas respostas. Uma delas, que é a mais fácil, eu acho que é nós irmos tentando, junto dos médicos, não é? Mostrar um bocadinho o nosso trabalho e ir tentando nós fazer esse contacto direto. Pronto, isso é o Uhum, caminho mais fácil. Mas o caminho mais difícil, que se calhar seria o que teria melhores resultados, e falamos sobre isso há pouco tempo, era nós efetivamente conseguirmos mostrar dados concretos sobre os nossos resultados, percebes? Porque não uhum. há, tipo, a gente sabe, porque a gente aplica na nossa prática clínica diária e vemos os resultados, mas nós não temos dados palpáveis para dizer que a sua intervenção vai funcionar melhor se eu fizer parte dela. Ou seja, se Uhum, eu se o seu paciente fizer fisioterapia antes e depois, os resultados da cirurgia vão ser potenciados em X%. uhum, Percebes? Eu acho que nós precisamos, nós enquanto cá em Portugal, e claro que temos a evidência que já nos mostra isso, não é? Temos estudos que nos dizem que a fisioterapia faz todo sentido a seguir à cirurgia, principalmente no pós-cirúrgico, que faz todo sentido, vários tipos de cirurgias, nas esterectomias, nas uhum, prostatectomias, pronto, mil e uma coisas. Mas aqui em Portugal e na nossa realidade e na realidade da nossa cidade, nós não temos dados concretos para dar em relação ao quão eficazes nós somos, uhum. percebes? E E eu é muito acho que interessante isso. isso é um erro nosso enquanto profissão, não é? É um erro nosso porque, claro que se a pessoa vier à consulta e perceber os resultados que está a ter, ela vai dar valor e vai dizer à amiga e à amiga da amiga e tal, E a palavra mas, vai se espalhando, não é? mas O continuamos, sim, mas conhecimento. continuamos sem ter os dados concretos, sabes, sobre quais foram os resultados da minha clínica no último ano, nos casos de prolapso, não é? O que é que eu consegui Exato. fazer a nível da redução de sintomatologia nas minhas clientes no ano de 2023? Em quantas E, sessões é que eu fiz mas é isso? muito importante Percebes? essas soluções que deste, acabam as duas por estar relacionadas com a iniciativa dos fisioterapeutas, não é?
Sim, acabam por ser sim, pessoas sim, relacionadas, sim, porque sim. também não podemos estar à espera que alguém se lembre de valorizar o nosso trabalho se nós não somos as primeiras pessoas a fazer isso. E pronto, e a conversa fugiu um bocado para a parte dos fisioterapeutas, mas também faz parte porque acaba por ser importante as pessoas entenderem os dois lados, não é? E quebrar um bocadinho este mito de que claro que é fundamental a opinião médica, mas não é Sim. só, não é? Não Sim. é só porque há toda uma evidência, não é? Que já comprova isto que estamos a dizer, não é? Isto Uhum. e a evidência da fisioterapia no prolapso e no pós-cirúrgico e tudo. Mas se as pessoas também souberem, tiverem esta informação, acaba por também ser útil pensarem que, ok, eu vou fazer a cirurgia, mas eu já tenho consciência da importância da fisioterapia também, não é? Sim, porque a Então, verdade é que, no fundo, o nosso papel não tem nada a ver com o papel da cirurgia, não é? Enquanto que a cirurgia claro, vai tentar fazer um reposicionamento mecânico, não é? Nós, a nossa função é estabelecer a função daquelas estruturas e ter um impacto na sintomatologia que a pessoa sente e não propriamente na estrutura que está de alguma forma, fora eu do não, sítio pois, ou eu estava à fazer. procura de uma palavra, pronto, se tu percebeste. Percebes? Nós não vamos ter impacto na estrutura, nós vamos é ter Uhum. impacto na forma como aquela pessoa funciona e como aquele pavimento pélvico funciona. Na A verdade é função, isso. sobretudo, Portanto, nós são temos uma duas coisas responsabilidade na diferentes. função que existe depois, não é? Sim, e Sim. depois também depois cabe à pessoa, ou seja, é como eu te disse há bocado, se calhar uma pessoa com um grau 3 que não tem sintomas, ou que faz a gestão dos seus sintomas, se calhar não vai querer fazer uma cirurgia, ainda que tenha indicação para isso, percebes? Uhum. Depois também depende, a própria pessoa vai ter essa possibilidade de escolher, ok, eu encontro-me assim, tenho sintomas, não tenho sintomas, tenho indicação, quero fazer, não quero fazer, e vai ter essa opção também de escolha, não é? Enquanto que se as pessoas também não tiverem informação e não souberem gerir os seus sintomas, também não, acabam por não ter muita opção de escolha, porque só têm um caminho possível, não é? E lá Uhum. está. E quando estamos a falar de uma pessoa que tem um grau 2, em que não lhe vai ser à partida proposta uma cirurgia, essa pessoa fica sem soluções, porque Uhum. continua com o prolapso, continua com os sintomas e não vai fazer uma cirurgia, não é? Sim. Portanto, faz todo sentido que ela consiga encontrar estratégias para o seu dia a dia e para gerir os seus sintomas para ter qualidade de vida, senão não vai conseguir eventualmente ter, não é? E Por vai isso sentir-se é. desamparada, porque acaba por ser algo que impacta muito a qualidade de vida e que ela não tem respostas, não é? Sim, E isso pode ser muito desafiante e solitário até, porque acabamos por sentir que não e estamos porque ou não que se ninguém se fala, importa, e não é, porque com não a se fala, sintomatologia. não é? Tipo, tu não tens a tua amiga que diz, olha, tenho um prolapso, Não, não, não não. é? É Isso não tal como acontece, na não é? É incontinência muito. urinária. Tal como na incontinência urinária, que acaba por ser também um bocadinho tabu, o prolapso é a mesma coisa, não é? Ninguém fala Ninguém sobre, fala sobre sobre isso. isso de E forma é isso, e leve. é mesmo muito comum, e lá está. E não sei, por acaso não tenho noção da percentagem, mas tenho noção que deve andar à volta dos 50% ou mais, de pessoas que têm pelo menos o primeiro grau de Mas, prolapso, pessoas do sexo feminino neste caso, está bem? uhum, Portanto, é uma coisa que é comum e com o passar da idade e com as alterações estruturais e com as alterações típicas também da idade, né? As sarcopenias e não sei o quê, as estruturas vão se modificando e tudo cai no nosso corpo, né? As nossas mamas caem, as nossas peles começam a cair, portanto, o corpo modifica-se e há essa tendência natural para que isso vá acontecendo ao longo do do tempo. caminho, não é? Agora, nós beneficiamos se tivermos ferramentas para evitar fatores de risco, não é? Que possam potenciar que isso aconteça mais rápido e de forma mais exagerada, e para gerirmos algum desconforto que a gente eventualmente já tenha e para conseguirmos continuar a ter qualidade de vida, não é? Acho que é um Claro. bocadinho, acho que era um Daí a bocadinho essa a importância mensagem que nós queríamos deixar, no sim, daí a fundo. importância da autorresponsabilidade também, não é? Da pessoa se Sim, capacitar e perceber para poder decidir em consciência, que era o que estavas a falar. sim. Acaba por ser muito E também também transversal na área da saúde a outras áreas, não é? dizer que hum,
pronto, como já tínhamos dito há bocadinho, não tem o grau de sintomatologia que a pessoa possa sentir, não tem propriamente a ver com a gravidade da alteração estrutural. Também acho que isto é importante dizer mais uma vez, ou seja, o facto de vocês terem muitos sintomas não quer dizer que seja uma coisa muito grave e muito complicada, às vezes não é por aí. Sim, É isso, é só fazerem uma avaliação e tentarem perceber o que é que funciona, para vocês e no no vosso vosso corpo. caso. Sim, E prontos. mesmo. E acho que está. E falamos. Falamos sim um bocadinho sobre isto. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem, lá está, enviem e-mail. Outra coisa que eu também queria dizer é, se quiserem, se tiverem sugestões de temas que gostassem que a gente trouxesse aqui ao podcast e que falassem, também podem enviar essas sugestões por e-mail ou para o Instagram do podcast, que nós ficamos felizes também de ter assim temas diferentes para falarmos e que interessem também às pessoas que nos ouvem. Resolvi. E é isto. É isso Obrigada, mesmo. Sara. E obrigada Obrigada. a todos. Até à próxima. Obrigada.